Salmo de número 9, diz assim. Primeiro diz que é o regente do coro, né? É uma música, os salmos são músicas originalmente, adaptado para multilabem, e é um salmo de Davi. E aí Davi diz: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Ó Altíssimo, em ti me alegrarei e exultarei, cantarei louvores ao teu nome. Quando meus inimigos se acovardam, eles tropeçam e desaparecem da tua presença, pois tu defendeste o meu direito e a minha causa. No tribunal te assentaste julgando com justiça. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o nome deles para sempre e eternamente. Os inimigos foram consumidos, suas ruínas são perpétuas, pois arrasaste suas cidades e aniquilaste a memória deles. Mas o Senhor está entronizado para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Os que conhecem teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois ele, o vingador do sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha a aflição que me causam os que me odeiam. És tu quem me ergues das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da cidade de Sião, e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que abriram, seu pé ficou preso no laço que armaram. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. O ímpio caiu na armadilha de seus próprios feitos. Os ímpios irão para a sepultura, para o Sheol. Sim, todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, que o homem não prevaleça e as nações sejam julgadas na tua presença. Senhor, provoca-lhes temor, que as nações saibam que não passam de mortais. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez te oramos, Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por ter inspirado Davi a escrever este salmo e por tê-lo preservado até nós hoje, Deus, porque ele continua falando ao nosso coração. Eu te agradeço por esta igreja, pela escola bíblica que eles têm realizado, sim, pelos estudos bíblicos que têm sido ministrados nesse lugar. E eu te peço que o Senhor tenha misericórdia mais uma vez de nós hoje à noite e fale ao nosso coração por meio da tua palavra, Pai. Amém. Meus irmãos, quem é e o que faz o Deus da Bíblia? É o que nós aprendemos ao longo das Escrituras, e pelo que eu entendi foi o que os irmãos continuamente estão aprendendo na escola bíblica. E esse é o tema que eu quero meditar com vocês a respeito do salmo que nós acabamos de ler. Os salmos são músicas. Os 150 salmos eram cantados em Israel. Tinha uns que eram cantados em determinadas ocasiões, os chamados cânticos de degraus, que eram do Salmo 113 ao 118, numa sequência. Alguns chamam isso hoje de medley, ou popurrí, né? E eles cantavam quando estavam indo para Jerusalém, na época da Páscoa. Talvez tenha sido esse hino que nosso Senhor Jesus Cristo cantou, e estava registrado em Mateus, que tendo cantado o hino, né, eles celebraram a ceia. Talvez tenha sido isso, do Salmo 113 ao 118, porque era uma coletânea de salmos que eles cantavam na celebração da Páscoa, tá? Seja como for,
Nesta música que nós acabamos de ler, neste salmo, o nome, a palavra Senhor, aparece 9 vezes. E nós sabemos que estamos lendo uma tradução. Estamos lendo uma tradução da língua hebraica. Esse salmo foi escrito originalmente numa língua diferente de nós, da nossa. A língua hebraica tem seu próprio alfabeto, suas regras gramaticais, e ela é escrita da direita para a esquerda, enquanto a nossa língua e a maioria das línguas do mundo são escritas da esquerda para a direita. E o nome de Deus, Deus tem 3 nomes primários: Deus propriamente dito, Senhor com todas as letras em maiúsculo e Senhor com apenas S maiúsculo, e vários nomes compostos: El Elohim, El Elyon, El Shaddai, e vários nomes compostos com a palavra Jeová, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafá e muitos outros. Mas qual é o nome de Deus, o nome pessoal com o qual ele se apresentou nas Escrituras? É aquele nome que, quando Moisés perguntou, naquela história que está lá registrada em Êxodo, capítulos 3 e 4, e Moisés, quando estava colocando empecilhos para Deus, dizendo que não gostaria de ir voltar para o Egito para libertar o povo, disse o seguinte: eu vou chegar lá e vou dizer que quem me enviou. E aí Deus disse: você vai chegar lá e vai dizer que o eu sou te enviou. Este é o nome primário de Deus, é o nome pessoal. Eu sou. Essa expressão em hebraico são 4 consoantes, e nós não lemos palavras sem vogais. Então, por conta do 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, os judeus pararam de pronunciar este nome, o nome que Deus se apresentou para Moisés. Eles pensaram que não era para pronunciar nunca. Deus não falou isso. Deus falou para não pronunciar em vão. Então a gente perdeu a pronúncia, a gente não sabe. Uns acham que é Yahvé, outros acham que é Yahvé. Geralmente teólogos católicos, mas alguns teólogos protestantes também acreditam que a pronúncia certa seria Javé. Não sabemos. Sabemos que são 4 consoantes, que nós chamamos de tetragrama. Tetra porque são 4, né? Grama porque são letras, de onde vem gramática. O que nós sabemos é que por volta do ano 1520, alguns estudiosos judaicos pegaram algumas vogais do outro nome, do nome Senhor, Adonai, em hebraico, misturaram ao tetragrama, só tem consoantes, e deram a pronúncia de Yehová. Alguns então passaram a dizer Jeová. E a sociedade bíblica geral, aquela que rege as sociedades bíblicas do Brasil e de vários outros países, recomendam que nas traduções bíblicas, onde aparecer este nome, esteja com todas as letras maiúsculas a palavra Senhor. Por isso que neste salmo aparece a palavra Senhor só com as letras maiúsculas, e aparece 9 vezes, como vocês podem conferir, no verso 1, no 7, 9, no 10, no 11, no 13, no 16, no 19 e no 20. Então, quem é o Deus das Escrituras? Eu vou chamar de Yahvé. Yahvé é o nome dele. E o que é que ele faz? Davi mencionou algumas das obras de Deus aqui. Vamos ver quem é o Deus da Bíblia e o que é que ele faz. Em primeiro lugar, Yahvé é digno de louvor. É o que diz o versículo 1 até o versículo 6. No verso 1 nós lemos: Senhor, entenda-se, Yahvé, eu te louvarei de todo o meu coração. Contarei
contarei todas as tuas maravilhas. Ó Altíssimo, Yahvé é o Altíssimo Deus, em ti me alegrarei e exultarei. Exultar é aquela alegria tremenda, aquela alegria de quem acha dinheiro, muito dinheiro. É aquela alegria que Abraão teve quando não precisou matar Isaac. Exultar é aquilo. Jesus disse em João capítulo 8: Abraão exultou em ver o meu dia. Vocês acham que quando Abraão viu o cordeiro e não precisou mais matar o seu filho, ele ficou somente assim alegre, deve ter se ajoelhado: obrigado, meu Deus, porque eu não preciso mais matar o meu menino? Ele deve ter corrido, ele deve ter pulado de alegria. Isso é exultar. Yahvé é digno do nosso louvor. E a palavra louvor, irmão, não significa música, tá? Não. Louvor significa elogio. Provérbios capítulo 31 diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Quer dizer que vão fazer músicas para ela? Pode até ser, mas não é isso que Deus está dizendo. Ela será elogiada, ela será bem falada. Deus é digno de ser elogiado. Por quê? Porque Ele é o Altíssimo, porque Ele é a fonte da nossa alegria, Ele é a fonte da nossa exultação. No verso 3 ainda, Davi diz que quando os meus inimigos se acovardam, eles tropeçam e caem, desaparecem da tua presença. Deus é aquele que afugenta os inimigos. No verso 4 ele diz: pois tu defendeste o meu direito e a minha causa, no tribunal te assentaste, julgando com justiça. Yahvé julga com justiça. Yahvé não é injusto. Ele repreende nações, ele destrói os inimigos, ele é digno de ser elogiado. Esse é o nosso Deus. Nós o elogiamos cantando, o elogiamos quando vivemos santidade, o elogiamos quando lhe damos toda a glória e não queremos nada para nós. Qualquer orgulho é vão, pois só Deus, só Yahvé é digno de todo louvor. Em segundo lugar, quem é o Deus da Bíblia? O que é que ele faz? Yahvé reina com justiça. Os versículos 7 e 8 dizem isso, irmãos. Mas Yahvé está entronizado para sempre, estabeleceu o seu nome para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Ele reina. O Senhor reina. Não há nada que fuja do controle do nosso Deus. Não há nada que fuja. Deus não é pego de surpresa. Deus não está desavisado. A oração que a gente faz não é para informar Deus do que a gente gostaria que acontecesse, ou para lhe dizer: nós estamos precisando disso. O Salmo 139, Davi também já nos revelou, né? Ainda que antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece tudo que a gente vai dizer. Jesus disse também que nós oramos, mas Deus já sabe tudo que a gente vai pedir. Nós oramos para desfrutar de comunhão com Deus. Nós oramos porque nós confiamos em Deus, mas Ele reina tudo. Ele reina e julga as nações com justiça. É importante que a gente tenha essa dimensão do nosso Deus. Yahvé não é um Deus tribal. Ele não é o Deus dos crentes no Brasil. Eu aqui da região de Monobá, de Itaporó, Pessoa. Não. Ele é o Deus das nações. Ele que domina sobre o Brasil, sobre a Indonésia, a Austrália, o Benin, o melhor país, ou o maior país do mundo. Yahvé reina e julga com justiça. Não vai passar nenhum pecado de nenhum ser humano sem ser julgado por Deus. Nós também seremos confrontados. Deus vai nos transformar antes de nos levar para o céu, porque lá não entra pecado, mas nós teremos os nossos pecados confrontados.
Talvez nós choremos diante dele. E aí faz sentido a passagem de Apocalipse que diz que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A Bíblia não diz que nós não vamos chorar no céu. A Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Por que nós vamos chorar, não? Talvez por sermos confrontados aquele pecado que ninguém sabe, que nunca foi confrontado, que a gente deixou por trás, não vai ficar sem confronto, sem um confronto divino, porque o nosso Deus é justo. Em terceiro lugar, o Deus da Bíblia, Yahvé, protege e consola. O versículo 9 diz isso. Yahvé é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Muitos dos salmos bíblicos, sobretudo os de Davi, que escreveu 73 salmos, foram escritos em momentos de angústia, de sofrimento, de perseguição. Alguns salmos Davi escreveu quando estava fugindo de Saul, outros ele escreveu quando estava fugindo de Absalão, seu próprio filho. Outros ele escreveu arrependido dos seus pecados, como é o caso do Salmo 51. Davi sabia o que era ficar aflito. Davi sabia o que era ficar angustiado. E ele diz: o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido. Irmãos, Deus é aquele que alivia a opressão. Deus é aquele que consola o abatido. Ele sabe como consolar. Vocês conhecem, os mais antigos devem conhecer o pastor Rosivaldo, aquele que já faleceu, aquele que cantava "Ninguém detém a obra santa". Pastor, deve conhecer, não? Quem conhece aquele corinho? "Ninguém detém a obra santa"? Tá bom. Minha esposa também conhece. O autor destino já partiu para agora. Ele morreu com mais de 90 anos. Ele pregava ainda. Ele já tinha ficado cego, mas ele pregava ainda. Ele era levado até o púlpito, na frente da igreja, ficava em pé, dava um livro no microfone, e ele pregava sem enxergar mesmo. O pastor Rosivaldo, se esse é o seu nome, é mais ou menos isso. Durante a década de 1960, houve um movimento no meio das igrejas no Brasil que ficou conhecido como Movimento de Renovação Espiritual. E começou com ele. Começou na biblioteca do Seminário Batista do Norte, em Recife. E se estendeu para a escola bíblica de uma das igrejas batistas em Recife. E ele foi expulso de muitas igrejas. E aflito, orando de madrugada, ele e a esposa, ela cansou a bichinha, estava tomando conta das crianças o dia todo, foi dormir. Por volta de 3 da manhã, ele estava orando ainda na sala de casa, tamanha aflição, quando ele viu um coral cantando. Um coral. Ele abriu a janela, 3 da manhã, que sereste é essa? Era um grupo de homens cantando. E eles cantavam uma letra cujo refrão era: não há amigo como Cristo. Cristo sabe como consolar. E ele ficou consolado com aquilo, agradeceu aos irmãos que estavam cantando e foi dormir. No outro dia na igreja ele disse: eu quero agradecer aos irmãos que mandaram o coral masculino cantar na minha porta essa madrugada. E os irmãos do coral olharam para os outros e disseram: que coral? Provavelmente era um coral de anjos que foram consolar aquele irmão. Deus sabe como consolar. Eu tenho um casal de amigos que não tem nenhum filho. Ela já ficou grávida 3 vezes e perdeu as 3 vezes o bebê. E o que dizer para um casal como esse? Eu, na experiência de não ter nenhum filho, espero que sim. O que dizer? Deus sabe como consolar. Orar é melhor do que falar nessas horas.
Pedir para Deus consolar é melhor do que tentar consolar nessas horas. O nosso Deus sabe como consolar. Quem é o Deus da Bíblia? O que Ele faz? Em quarto lugar, Yahvé, o Deus da Bíblia, é digno de confiança. No versículo 10 diz o seguinte: os que conhecem teu nome confiam em ti, porque tu, Yahvé, não decepcionas os que te buscam. Irmãos, a gente sabe disso, né? A gente sabe que Deus não decepciona quem o busca. O mundo decepciona, parentes decepcionam, denominações decepcionam, nós decepcionamos as pessoas, mas Deus não nos decepciona. Há mais ou menos 17 anos, houve um movimento aqui pelo Brasil, um movimento teológico em algumas igrejas. Na época o G12 estava em alta, e parte do movimento G12 dizia que a gente tem que perdoar Deus pelas promessas que Ele fez e não cumpriu. Já pensou? Eu estava num culto quando uma irmã disse o seguinte: eu estava muito magoada com Deus, mas eu perdoei Deus. O pastor estava dirigindo, tomou logo o microfone dela, mandou ela sentar, disse: mano, Deus foi quem te perdoou, e peça perdão a Ele por essa blasfêmia que a senhora acabou de dizer. E ela dizia que Deus tinha feito promessas a ela e não tinha cumprido. Irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Yahvé não decepciona, não mente, não falha, não promete e deixa de cumprir. Nós somos falhos, nós decepcionamos, nós mentimos, nós prometemos e não cumprimos. Nosso Deus é digno de confiança total. Essa é a experiência de Davi. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, porque tu, Yahvé, não decepcionas os que te buscam. Você está aflito? Está preocupado? Está angustiado? Coloque sua confiança em Deus. Você tem medo de ir para o inferno? Coloque sua confiança em Deus e você vai perder esse medo. Ele vai te salvar dos seus pecados. Faça isso. Você tem medo da vida? Entregue-se a Deus completamente. Entregue-se a Deus sem reservas. Confie nele. Nele a gente pode confiar. Esse é o Deus da Bíblia. Em quinto lugar, o Deus da Bíblia, Yahvé, deve ser anunciado às nações. É o que diz o versículo 11: cantai louvores a Yahvé, que habita em Sião, Sião é Jerusalém, anunciai entre os povos os seus feitos. Israel tinha que propagar a mensagem de Deus às outras nações, vivendo uma vida de santidade, anunciando os seus grandes feitos e chamando os outros povos a se arrependerem dos seus pecados e a viver em comunhão com o Deus de Israel, Yahvé. Nós também devemos anunciar os grandes feitos do Senhor a todas as nações. Jesus disse que nós devemos fazer discípulos em todas as nações. Isso é simultaneamente. De acordo com Atos 8, nós devemos testemunhar sobre Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, tanto num lugar como no outro. Isto é, enquanto estamos aqui testemunhando do Senhor Jesus em Itapororoca, devemos enviar alguns do meio de vocês, alguns que serão chamados de missionários, que é uma palavra que não aparece na Bíblia, tá? Mas esse é o termo que nós usamos hoje, para também testemunhar de Jesus em outros lugares, de preferência seguindo o padrão de Paulo, onde Cristo ainda não foi anunciado.
O objetivo não deve ser plantar uma igreja batista onde não tem igreja batista. O objetivo deve ser plantar uma igreja onde não tem igreja nenhuma, porque Cristo ainda não foi anunciado ali. Seja por uma igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, congregacional, ou qualquer outra igreja genuinamente cristã, o importante é que Cristo seja anunciado às nações. O nosso Deus é tão grande, é tão maravilhoso, que nós devemos anunciá-lo a todos os povos. Em sexto lugar, o Deus da Bíblia, Yahvé, levanta o abatido. É o que diz os versículos 13 a 15. Diz o seguinte: Yahvé, tem misericórdia de mim, olha a aflição que me causam os que me odeiam. És tu que me ergues das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da cidade de Sião, e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que abriram, seu pé ficou preso no laço que armaram. O Senhor, o nosso Deus, Yahvé, levanta os que estão abatidos. Davi pediu que Deus o levantasse, para que ele anunciasse os feitos de Deus na porta da cidade. Era o seguinte, irmãos, naquela época, as cidades eram rodeadas por um muro, e tinha as portas, as várias entradas. Hoje eu vim por esse lado aqui, nunca tinha andado por esse lado. Eu vim na Baiana, não vim de João Pessoa. Quando eu venho de João Pessoa é por aqui que eu venho, né? À minha esquerda. Naquela época não eram assim as cidades. E as portas eram o lugar onde se assentavam as autoridades. Por isso que tem um salmo que diz que aquele que tem uma boa família, que tem uma boa esposa, se assenta nas portas. Não tem um salmo que diz isso, né? Se não me engano é o 127, mas eu acho que eu me engano. Então Davi queria contar os grandes feitos de Deus, que tinha lhe levantado das portas da morte nos principais lugares da sociedade, onde o máximo, o maior número de pessoas o ouvisse. O que é que nós estamos contando, irmãos, quando nos reunimos nos principais lugares da cidade? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu entendo plenamente que o cristão, como cidadão deste mundo, também tem o direito e o dever de se manifestar civilmente em relação às leis, em relação à política. Tem o direito de torcer por um time de futebol, se você gostar. Mas sinceramente, irmãos, eu tenho visto na internet muitos crentes que não tem nada da Bíblia no coração. Como é que eu sei? Eles simplesmente não falam sobre nada da Bíblia. Falam a favor do governo o tempo todo. Só falam do governo. Ah, o presidente é maravilhoso. Ou só falam contra o tempo todo. Ah, ele é o Satanás. Nunca. Tem crentes que eu nunca vi compartilhar um texto bíblico na internet. E nenhuma vez. Tem alguns que eu sou amigo no Instagram, tenho no WhatsApp, no Facebook, no YouTube e tudo. Desde a época do Orkut. Tem crente que nunca compartilhou um versículo bíblico que eu tenho visto. Tem alguns que eu estou falando isso. Tem alguns que eu conheço. O que é que essa pessoa tem no coração? Nada da Bíblia. Como é que eu sei? Nosso Senhor ensinou isso. Quando a nossa boca fala daquilo que enche o nosso coração. Qual tem sido o nosso principal assunto por onde a gente anda? É Jesus? É o nosso Deus? Ou é o governo? Favorável ou contra? Favorável ou contra? É o nosso time do coração? O tempo inteiro? São problemas? São murmurações? É fofoca contra os irmãos? A Bíblia diz que aquele que semeia contenda entre os irmãos pratica algo que Deus abomina. Mas o que tem de crente fofoqueiro não está no gibi, né, irmãos? Aqui em Itapororoca não deve ter não, mas lá em João Pessoa tem bastante, viu?
O nosso Deus é aquele que levanta o abatido. E Davi, que já tinha sido levantado por Deus por diversas vezes, queria falar sobre Deus nos principais lugares da cidade. E nós, o que é que nós temos falado nos principais lugares da cidade? Em sétimo lugar, Yahvé pune os ímpios e ajuda os justos. Nós vemos isso nos versos 16 a 18. Diz assim: Yahvé é conhecido pela justiça que executa. O ímpio caiu na armadilha de seus próprios feitos. Os ímpios irão para o Sheol. Sheol é a sepultura. Sim, todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. O Senhor pune os ímpios. Ímpio é aquele que não é piedoso. Piedoso é aquele que busca levar uma vida de devoção para com Deus, uma vida de piedade. Quem não faz isso é o contrário, é o impiedoso, o ímpio. Deus punirá todos os que não o buscam e ajudará todos os que o buscam. É muito simples. Se você precisa de ajuda, peça ajuda a Deus. Se você tem passado por dias difíceis, peça ajuda a Deus, Ele vai te ajudar. Aliás, tem momentos que só Deus pode nos ajudar, não é, irmãos? Eu fico pensando, como será a vida de alguém que não tem a Deus? Porque a vida do crente já não é fácil muitas vezes, né? Às vezes os problemas vêm numa enxurrada, né? Tem momentos que está tudo beleza, tudo tranquilo, obrigado, muito bem. Mas de repente, parece que os problemas estavam sendo represados, né? E aí foram abertas as portas da represa. E aí vem tudo de uma vez. Nós nunca devemos esquecer duas promessas da Bíblia que têm relação com esse tema. A primeira é: no mundo tereis aflições. A segunda é: tenha bom ânimo. Irmãos, o nosso Deus punirá os ímpios e ajudará os justos. Em oitavo e último lugar, quem é o Deus da Bíblia? O que é que Ele faz? Ele é Yahvé. Yahvé julgará as nações. Isso está nos últimos dois versículos deste salmo. Verso 19 e 20 diz o seguinte: levanta-te, Yahvé, que o homem não prevaleça e as nações sejam julgadas na tua presença. Yahvé, provoca esse temor, que as nações saibam que não passam de mortais. Quando Davi pede que Deus se levante, é uma figura de linguagem. É como quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de alguém. Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou de não sei quem. Cada vez que a Bíblia diz que Deus se lembrou de alguém ou se levantou, significa que Deus está abençoando aquela pessoa ou aquele povo. Não é que Deus tenha esquecido, isso é uma figura de linguagem. Então Davi pediu para que Deus se levantasse e resolvesse aquela questão. Os salmos usam linguagem contextual. Davi estava pedindo para que Deus se levantasse naquela questão que ele estava passando. Muitas vezes a gente pensa que ele está sentado só olhando, né? E aí a gente pode orar, irmãos, sem blasfemar, com intimidade com Deus. Levanta-te, Yahvé, que o homem não prevaleça. Ora, irmãos, nós sabemos que o homem jamais vai prevalecer contra Deus, mas às vezes eles podem prevalecer contra nós. E aí nós devemos orar como Davi orou. Deus um dia julgará todas as nações, todos os habitantes da terra. Aqueles que tiverem crido no seu Filho Jesus Cristo passarão por um julgamento para receber as recompensas. Aqueles que não tiverem recebido, aqueles que tiverem negado a Jesus Cristo, passarão por outro julgamento,
não será no mesmo tribunal. Serão julgados para receber as punições, mas Ele vai julgar todos nós, de uma forma ou de outra. Concluindo, irmãos, quem é o Deus da Bíblia? Será que nós o conhecemos como Davi o conhecia? Davi disse várias coisas que Deus faz, e vários dos atributos de quem Ele é, várias características de quem Ele é. Somente nesse salmo, Davi usa o nome de Deus 9 vezes, para descrever pelo menos 8 grandes atuações de Deus. É importante que nós aprendamos também a orar como os salmistas oravam, sem frescura diante de Deus, sem formalidade diante de Deus. Uma vez eu vi um pastor dizendo que tinha um irmão na igreja dele lá, quando ele era criança, adolescente, que orava assim: Senhor doutor Deus. Quanta formalidade, hein? Aí a gente abre no maior livro da Bíblia, nos Salmos, e vê os salmistas orando sem nenhuma formalidade, com temor do coração, com reverência perante Deus, é claro, mas dizendo, rasgando o coração: até quando, Senhor? Até quando deixarás que isso acontece? Às vezes o salmista de forma poética fica dizendo: por que abates a minha alma? Espere Deus, ainda Ele vai ter dinheiro. Os salmistas chegavam para Deus e falavam sem nenhuma rodeio, como a gente diz, sem nenhum fricote. Nós conhecemos a Deus a esse ponto? Nós temos essa intimidade com Deus para orar em qualquer lugar, saber que Ele não decepciona? Nós sabemos quem é de fato Deus da Bíblia? Esse conhecimento passa pelo estudo bíblico. Continue perseverando no estudo bíblico, não somente nos sábados, mas diariamente. E o que é que tudo isso tem a ver com a nossa vida? Nós vimos que Davi não elaborou nenhuma proposição teológica para dizer que Deus é assim, assado sempre. Ele fala a partir de sua própria experiência. Deus levanta abatido, Deus reina, Deus ajuda os justos, Deus pune os ricos. Isso é experiência com Deus, irmãos. Isso é vivência. Nós conhecemos a Deus, ao Deus da Bíblia, por meio da sua palavra, das Escrituras, sendo vividas diariamente por nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e se revele a nós como se revelou a Davi e aos demais salmistas. Vamos orar, irmãos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, porque tu criaste todas as coisas. Tu és o Deus de Davi, o nosso Deus. Nós queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e se revele a nós cada dia mais, Pai, para que aprendamos a viver em comunhão contigo e para que te demos mais louvor a cada dia que se passa. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia daqueles que estão tristes, daqueles que estão abatidos. Levanta aqueles que estão nas portas da morte, como esse salmo descreve, Deus. Tal como fizeste com o teu servo Davi, tal como fizeste com muitos de nós tantas vezes. Levanta neste momento, Senhor, abatido aqueles que estão sem confiar em ninguém, Pai. Faz com que eles confiem em Ti, Deus, porque aqueles que confiam no Teu nome, como diz a Tua palavra, jamais será decepcionado, Senhor. Tem misericórdia de nós. Eu te peço por esta igreja, pelos irmãos que têm trabalhado aqui, por aqueles que têm vindo cultuar o Teu nome e aprender a Tua palavra cada semana, Pai. Que o Teu nome seja glorificado nesse lugar, Pai. E que dê frutos para a glória do nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.